Estou ao vivo. Bom dia, bom dia. Línguas pretas. Voltei, gente. A internet tá uma maravilha hoje. E daí é um mantra que fala sobre a consciência profunda, um mantra de cura e transcendência do tempo, passado, presente e futuro. Bom dia, bom dia. E caiu aqui a internet um pouquinho, né? Mas eu comecei aqui com o triângulo. Enfim, hoje é segunda-feira, é um dia lunar, dia também de Shiva, né? Dedicado a Shiva. E também a Exu, Senhor Omolu, é um dia bem forte, né? Tem uma energia de muito poderosa de cura também, né? Porque a gente fala de trazendo essas energias, né? A gente fala de Shiva, que tem mais de 11 faces, vamos colocar assim, né? Ele se apresenta de várias formas, super nervoso, super bravo, quando tem que ficar bravo, super amoroso, quando precisa desse amor, e super compassivo também, né? Aquela coisa, tem muita compaixão pela humanidade, Shiva. E daí comecei, né? Quem entrou agora com o Trayambakam, que é um mantra para o Senhor Shiva, sobre os 3 olhos do Senhor Shiva, porque segunda-feira é o dia da lua. E o Senhor Shiva também tem a lua crescente nos cabelos, né? Gente, é minha comigo ninguém pode, aqui caindo. E porque ele honra o feminino, né? A energia feminina da lua é honrada em Shiva. Mas enfim, hoje eu trouxe um tema muito importante da gente trabalhar, da gente aprender a trabalhar, que é a raiva. Porque nós não somos educadas e educados, né? A trabalhar com a raiva, a entender a raiva. A gente só aceita que a raiva é um sentimento muito ruim, que a gente não deve sentir raiva e ponto, né? E somos muito reprimidas nessa questão de expressar a nossa raiva, porque tudo que a gente nega ganha um poder muito grande, né? Então, quando a gente olha para seja lá o que for, com um olhar de acolhimento, de tentar entender, a gente começa a virar o jogo, vamos botar assim, né? Porque o que eu nego, ele vai me dominar. E a raiva, como até coloquei, né, o título dessa série de lives é Desperte Shakti. E a raiva é uma das manifestações de Shakti. Porque se a gente tem esse entendimento, né, segundo essa perspectiva não dual, tântrica, enfim, não só tântrica, mas essa perspectiva não dual, em que tudo é divino, que não há separação entre o divino e o profano, vamos colocar assim, né? Aí que esse corpo, ele é um corpo profano e só os anjos celestiais que têm asinhas que são divinos. Não, tudo é divino. E quando eu digo tudo, é tudo. E daí a raiva também é uma manifestação de Shakti. Então, a gente começar a fazer esse exercício, ter essa consciência
o que essa raiva quer dizer, o que está me fazendo vibrar, né, nesse sentimento. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. E daí, normalmente a raiva, bom dia, maravilhosa. Bom, normalmente a raiva, eu também te amo. Normalmente a raiva, ela esconde uma tristeza, sabe? E ela vem como um mecanismo de defesa. Normalmente é quando a nossa individualidade, de alguma forma, se sentiu invadida, se sentiu ferida. Bom dia, Rafa. E daí a raiva vem como essa defesa. E normalmente vem de uma forma agressiva, né? Ninguém sente uma raiva doce, porque ela é instintiva. É aquele negócio que vem, sabe, muito visceral, né? Então, assim, não é negar que sente raiva. As pessoas às vezes falam, nossa, você pratica yoga, você sente raiva, você fica nervosa, gente. Que viagem, com certeza. E às vezes até muito mais, muito mais agora do que antes, do que eu praticava, porque eu acredito também que quanto mais a gente vai ganhando consciência, quanto mais a gente vai tendo certas percepções, você não consegue desver o que você viu, né? Enfim. Mas voltando a falar aqui da raiva, é entender, peraí, de onde vem esse sentimento? Em que lugar nasceu isso? E fazer esse exercício mesmo, né? Porque a gente não pode ficar nessa perspectiva de que é bom, é mal, é certo, é errado. Claro que a gente tem que ter um rancor. Ai, depois eu vou falar do rancor. Eu sou canceriana, gente, então sou especialista em rancor. Então, assim, não ficar nesse julgamento, né, dual, né? Ah, é certo, errado, é bom, é mal, posso, não posso. Claro que a gente tem que ter um bom senso, né, para poder conviver em sociedade, né? Que senão fica difícil, a gente pode inclusive até levar para cadeia, né, se a gente não tiver esse bom senso. Mas fazer esse trabalho interno, sabe? De olhar para aquele sentimento, de acolher esse sentimento, quebrar o estereótipo de que terapeuta, eu estou de qualquer terapia. Nossa, o Rafael ele já presenciou a minha raiva, eu já quase bati no Rafael. Então ele sabe que eu sou uma pessoa que eu sinto raiva. E sem falar que meu ascendente é Áries, né? Então, Sol em Áries agora, meu povo, já separaram o chá de camomila? Gente, eu já tomei o meu, porque, enfim. E daí, então assim, entender onde eu fui ferida. Eu até separei um trecho aqui que é muito interessante. Eu não vou ler não, vou só falar um pedacinho dele. Que é assim: honre o poder da raiva como uma energia universal da vida e afaste seu envolvimento pessoal com ela. E ela irá apaziguar-se, tornando-se pura vitalidade. Então, a gente começar a entender de onde vem essa raiva e canalizá-la, sabe? Em prol de algo que seja mais construtivo para você. Porque quando a gente tem esses rompantes de agressividade, gente, a gente se desorganiza totalmente, energeticamente, sabe? Os chakras ficam todos desalinhados. Porque é algo que vem com uma força, é como se você estivesse queimando, né? Se incendiando. Então, assim, não é algo que a gente quer todo dia, né? Mas quando vem, peraí, por que veio isso? De onde vem isso? Onde eu tô ferida? Em que lugar eu não estou me acolhendo? Em que lugar eu não estou entendendo a forma como eu recebi? Porque às vezes é a forma como a gente recebe, né? A pessoa fala alguma coisa que de repente acha que nem vai te deixar tão chateada, tão raivosa, não vai te machucar, mas você recebeu de uma forma que te machucou, né? Porque assim, a gente nunca tem controle sobre o outro. Não posso chegar aqui e ensinar, agora vamos controlar o que as pessoas vão falar pra gente,
pra gente não ficar com raiva. Então, assim, a gente não pode fazer isso, não tem como, né? E então a gente tem que aprender a ter controle sobre nós, né? A forma como a gente recebe. E muitas das vezes o que o outro fala pra gente é mais um conteúdo dele do que nosso, de verdade, né? A pessoa às vezes está descontando uma frustração, uma raiva, às vezes inveja, sabe? Tá vendo em você algo que ela gostaria de ter, ou algo que ela, ou alguém que ela gostaria de ser e ela não tem de repente a disposição que você tem para fazer o que você faz. E ela vai desconta em você e você recebe aquilo, te magoa, e depois você fica com raiva e vai virando uma bola de neve. E essa raiva constante se transforma em ódio e eu não preciso nem dizer, né? As pessoas aqui, acho que a maioria já sabe que esses sentimentos, eles deixam a gente numa vulnerabilidade muito grande energética e o corpo físico acaba somatizando, transformando essas emoções, esses sentimentos, isso tudo em doenças para o nosso corpo físico. Então, assim, não esperar que o outro mude, sabe? A gente tem o poder da nossa vida nas nossas mãos. Nós não somos fantoches nas mãos do destino, nas mãos de Deus, de quem você quer que falar, do universo, Shiva, Shakti. Não. A gente tem o poder, sabe? Ah lá, o Rafael trabalha com o público, acaba lidando muito com isso. Sabe, imagina, ele trabalha com pessoas que estão numa situação, sei lá, buscando remédio, né? Então a pessoa não tá muito legal, né? Você já tá lá no lugar e tal, de repente não tá 100%. Acredito que algumas pessoas vão só para fazer uma manutenção, outras não, né? E daí a pessoa já tá numa situação de vulnerabilidade, acaba descontando as frustrações dela nele. Então, se não souber lidar, a gente absorve e aquilo tudo a gente vai somatizando. Sabe? Tem uma história que aconteceu comigo quando logo que eu comecei a dar aula de yoga, e daí tava já todo mundo na sala, né? Aula presencial, né, gente? Ai, que saudade. Então, tava todo mundo na sala já com os tapetinhos e tal, deitadinho. Não, o pessoal tava sentado, minto. Porque antes da aula a gente dá aquela parada, né? O pessoal chegou do trabalho, cansado, correndo, então dá aquela esvaziada na mente antes da gente começar a prática. E daí tinha uma pessoa que entrou em contato comigo pelo telefone, aí ela falou que queria fazer a aula de yoga. Aí eu falei, tá bom, pode vir fazer uma aula experimental, no horário e tal. Aí ela foi, chegou atrasada. Nesse momento em que a gente já tava, sabe, pronta pra... Agora vamos cantar o mantra Om, ela abriu a porta, pá! Aí já todo mundo se assustou. Aí ela falou, é aqui que é aula de yoga? Eu falei, é aqui, sim. E esse negócio de yoga é bom, funciona? Assim, com esse tom de voz, né? Aí eu falei, olha, assim, você pode experimentar no seu corpo, pega ali um tapetinho, estica o tapetinho. Ela pegou o tapete, ela fez assim, vrau! Aí eu falei, meu Deus. Respira, Camila, bota em prática tudo que você vem ensinando. Aí dei aquela respirada fundo, falei, não, vou conduzir a prática, não vou falar nada. E aí fui conduzindo a prática e tal, ela foi fazendo com uma cara assim, tipo, falei, nossa, essa mulher ela tá detestando a prática de yoga, mas já não tá mais sob o meu controle, eu tava fazendo o melhor que eu podia ali, né? E aí no final da prática, que a gente faz uma, quem não pratica yoga, né, a gente faz uma postura no final, que o nome é Shavasana, que a ideia é que você se comporte como morto na Shavasana, que é um processo de relaxamento profundo também, né? E daí, depois da Shavasana, ela não levantou. Aí eu falei, dormiu, né? E depois eu cheguei perto dela, o pessoal já tinha ido embora. E a mulher começou a chorar, 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 chorar. E eu fiquei, gente, será que ela tá passando mal? Ela não falava nada. E depois ela conseguiu falar, peguei água pra ela, foi uma coisa assim. Aí ela falou que ela estava com vários problemas na vida dela, que ela estava tomando várias medicações para conseguir sair para trabalhar, enfim, estava deprimida, ansiosa e problemas com o marido, enfim, a vida dela estava toda virada de cabeça para baixo. Então, assim, depois eu entendi aquela atitude agressiva dela. E várias pessoas, depois ela me contou um pouco da história dela, que passaram pela vida dela, vieram com essa coisa de
de feri-la, de magoá-la. E então, quando ela chega num lugar em que ela não conhece as pessoas, ela já vem com as barreiras todas levantadas. Só que a forma como ela expressa isso é sendo agressiva, né? Sendo, nossa, gente, chegou o capeta aqui na aula de yoga, que é isso? Mas aí depois eu compreendi, acolhi, né? Aquela mulher. Mas, assim, várias vezes a gente pode ter sido essa mulher, né? Em outras situações, já talvez com menos agressividade. Mas é assim, né? A raiva, ela esconde uma tristeza. Ela tinha uma tristeza tão grande que ela saía na rua com a cara emburrada, uma pessoa enfesada. Então, trabalhar esse sentimento e não permitir que nós sejamos dominadas e dominados pela raiva, porque a raiva é uma manifestação divina. Quando vem, a gente tenta aprender, né, com ela, porque tudo na vida, assim, gente, não é castigo ou seja lá o que for, punição divina, mas é uma oportunidade também de aprendizado. Eu hoje, por exemplo, eu já senti raiva. Eu comecei a ver a notícia do Covid, enfim, o presidente negacionista já é uma coisa que todo yoga vem aquela raiva. Mas preciso dar uma respirada, né? Porque senão a gente acaba sendo dominada por isso, né? E Danúbia me falou de rancor, né? E o rancor é um sentimento, assim, se eu pudesse classificar, acho que é um dos piores. Porque é aquela coisa, eu não sei de quem é essa frase, eu não sei se é de algum monge aí, que é você beber um veneno e esperar que o outro se envenene, né? E é uma ferida muito profunda que parece que não cicatriza o rancor. Então, assim, fazer esse trabalho também de perdoar, né? Sobretudo. Não porque o outro mereça ser perdoado, até porque às vezes a gente não consegue perdoar porque acha que o outro. Ah, cara, eu não vou perdoar aquele, sabe, aquele filho. Não vou, não merece meu perdão. Mas é você perdoar porque você merece, sabe? Você merece viver sem esse peso, sem essa coisa te corroendo, não é nem um peso. O rancor é uma coisa que corrói. Tô falando que eu sou especialista. Quem é rancorosa tá se identificando, eu tenho certeza, porque eu sou com sol em câncer. Eu tenho pouca coisa assim de câncer, tirando rancor e um monte de filho, que eu sou muito mãe, assim, né? Mas de resto, essa coisa choradeira, não é comigo, não. Apesar que quem fala que câncer é chorão é porque não sabe das habilidades cancerianas. Mas assim, o rancor é isso, é você liberar o perdão por você. Tá? Fala assim, gente, aí você inverte a situação, nem que seja dessa forma, sabe? Invertendo a situação. Eu vou liberar esse sentimento, essa coisa que tá aqui sobre essa pessoa, porque eu sou boa demais para ficar vibrando nessa vibração baixa, sabe? Tem que dar uma de leonina nessas horas, porque senão a gente continua ali. E aquilo ali, de alguma certa forma, pode até ser que influencie a pessoa, mas eu acho que é muito pouco, é muito mais a gente, sabe? A gente vai se destruindo, se desmantelando por conta do rancor. Então, não é fácil, eu tô aqui falando, dando dicas, né? Mas não é aquela coisa assim, estalei os dedos, pronto, o rancor foi embora. Cante 5 vezes um mantra. Não. É um exercício, sabe? Quando vier aquele pensamento, quando vier o sentimento. E canceriano é assim, às vezes a gente tá parada, 2021. Ai, nossa, lá em 1995, aquela menina puxou o meu cabelo. É do nada, assim, impressionante, que a memória é boa, né? Então vem umas coisas que não faz sentido nenhum, mas vem, sabe? Aí vem aquela coisa, poxa, brincadeira, que garota. Então, assim, liberar mesmo, sabe? E sempre quando vier esse tipo de sentimento, a gente troca por outro.
Ah, em 1995 aquela peste puxou o meu cabelo. Ah, poxa, mas em 1995 foi um ano em que eu dancei muito com as minhas amigas, sabe? Pra mudar a vibração. E por aí vai. E é exercício, gente. As pessoas acham que você seguir um caminho de expansão de consciência é algo muito natural, que você chega e, sei lá, acende um incenso e já tudo flui. Não é assim. A própria prática de yoga, Hatha Yoga, né? O yoga do corpo, vamos botar assim, né? O yoga que passa pelo corpo físico, não o yoga do corpo, que a gente faz as posturas, asanas, etc., pranayamas. É uma prática que ela visa que você consiga meditar, sabe? É para otimizar o seu processo de meditação. Então, assim, tem sei lá quantos asanas, né? Dependendo da escola, da linha. Pranayamas, etc e tal, todo o processo ali do Ashtanga, os 8 pilares do yoga, para você conseguir meditar, para você alcançar um estado mais elevado de consciência, um samadhi, enfim. Então, assim, se fosse tão fácil, se era só sentar e acender um incenso, né? Então, não precisaria ter tantas técnicas, né? Porque mantra é uma tecnologia para sua mente. A própria palavra mantra quer dizer isso, né? Tra vem de instrumento, técnica, e man de mente. Então, qual o objetivo de cantar mantra? É você trabalhar a sua mente. Então, é como uma tecnologia mesmo, né? Então, assim, porque algumas coisas chegam aqui no Ocidente muito, assim, místicas, muito que não fazem parte, assim, da nossa cultura, né? Apesar que, se a gente for buscar os povos originais, né, aqui do Brasil, que foram chamados de índios, né? Tem toda uma coisa do canto, né? Culturas ancestrais, né? Porque eles já sabiam que o canto, a música, né? Enfim, né? Ele consegue trabalhar a sua mente, levar para estados de consciência diferentes do que o que você tá agora, né? Então tem todo um processo, mantra e yantra. Yantra são, vou dizer que são mandalas, como se fossem mandalas em que a gente tem representada ali uma divindade com um determinado, como se fosse uma chave, né? E aí você olha aquilo ali, aquele código representa os símbolos que vão te levar para determinada energia, né? Representado na deidade. Por exemplo, eu estava falando de Shiva, tem o yantra de Shiva. E daí você olha e você entra num processo meditativo através do yantra. Então, assim, e tanto mantra quanto yantra, mudras também são tecnologias tântricas. E esse é um dos motivos que eu gosto muito do Tantra, e porque te dá diversas ferramentas, vamos colocar assim, para você trabalhar, para você se trabalhar, né? Então, voltando a falar aqui do rancor, que eu comecei a falar de raiva, fui pro rancor. É, é isso, é exercício. Exercício. Venho, tenho que me observar. E a gente também tem uma rotina de meditação, é muito bom, ajuda muito a gente nesse processo de autoobservação, de autoconhecimento. E a gente manter, né, a consciência, ter total nitidez que tá nas nossas mãos, sabe? Não esperar pelo que o outro faça pela gente ou que venha do divino. Eu creio muito no divino, sou uma pessoa muito. Tem um caminho espiritual muito forte em relação. Bom dia! Amo ver estrelas, eu também amo ver estrelas. Então tem um caminho espiritual, mas eu acredito muito que o divino vem, com certeza, vários momentos na minha vida eu pude, assim, caramba, se isso não foi o divino,
Eu não sei o que foi, porque fica muito evidente. Mas se você não tiver ação, se você não se abrir para essas possibilidades, as coisas não acontecem, né? Tem como é que é o nome? O livre-arbítrio, né? Então até o divino respeita o seu livre-arbítrio. Se você ficar parada, esperando, então você não vai entrar nesse estado de permissão para que o divino atue na sua vida. Então é isso, pessoas. Nosso primeiro encontro Desperte Shakti. Eu vou sair porque já tem uma criança chorando, mas amanhã estarei aqui às 7h07 da manhã e vou pensar. Essa ideia da raiva veio hoje, né? Antes de entrar aqui eu meditei e veio a raiva. E para amanhã, antes de entrar, já vou meditar sobre o que requer a energia do dia. Então é isso, gente. Beijos nos corações de vocês e até amanhã.